Quando trabalha com o Diniz, o jogador tem medo de errar para não ser a vítima da vez. Vendo aquelas etapas do dinizismo, um começo animador pro torcedor do Corinthians. São algumas valências do novo técnico colocando em prática o seu trabalho com pouco tempo. Olha só, ele fala pro jogador, ó, se errar, F, toca a bola e muda de posição. Mas depois, quando o cara erra, ele pega o cara na beira do campo e dá aquela cacetada que ele deu no Tietê, ou aquela cacetada que ele deu no Ryan. Então, assim, o jogador que trabalha com o Diniz gosta, porque ele deixa o jogador mais à vontade, tocar a bola, se movimentar. Mas, ao mesmo tempo, o jogador teme ficar errando. Eles têm medo de ficar errando. Quando trabalha com o Diniz, o jogador tem medo de errar para não ser a vítima da vez. Isso é inegável. Isso não dá para discutir. Porque você passa vergonha. Não, são relações. Como deve ter jogadores que falam assim, pô, o Diniz pegava muito no meu pé, gritava comigo. Isso aí é normal. As relações são normais, né? Assim, do Marcelo, eu falo o seguinte, o Diniz é um treinador que ele nunca discutiu, nunca pressionou, nunca apertou jogadores de ponta. O Daniel Alves, naquela época do São Paulo, que o São Paulo estava em primeiro lugar, com o Fernando Diniz, o São Paulo estava com uma distância. O São Paulo estava com uma distância tão longa do segundo colocado que a Globo começou a só transmitir jogos do São Paulo. Que estava, assim, era tão claro que o São Paulo ia ser campeão que eu fazia jogos do São Paulo domingo, quarto, domingo, fiz vários jogos do São Paulo. E aí o São Paulo começou a cair, depois daquele jogo com o Bragantino. Depois daquela discussão com o Tietê, começou a cair. E naquela época da queda, que o São Paulo já não conseguia ganhar de ninguém, que já tinham 5 substituições, ele tirava 5 caras e não tirava o Daniel Alves. E o Daniel Alves mal. O Daniel Alves no meio-campo não marcava ninguém, o time estava caindo, né? Não era só o Daniel Alves, mas o Daniel Alves era um daqueles que, por ser veterano, não era um cara que marcava, não era um cara que errava muito passe, dava muito contra-ataque. E o Fernando Diniz trocava 5 caras e não trocava o Daniel Alves, né? E isso ele tem para ele isso mesmo. Ele se relaciona de um jeito para jogadores que são mais de nome, que tem a carreira já pronta, e ele se relaciona diferente com aqueles que ele tem que cobrar. Eu acho que ele exagera na cobrança. Aquilo que ele fez com o Tietê é inadmissível, cara. Por exemplo, você falou que o Marcelo disse que o Diniz é um dos melhores treinadores que ele trabalhou. O Tietê não conversa com ele até hoje. É isso. Né? Até pouco tempo atrás, o Tietê não conversava com ele. Carro mostrando um bom futebol, o André jogando mais não como ponta, que nem tava jogando como ponta. Foi um começo aí, vendo aquelas etapas do dinizismo, um começo animador pro torcedor do Corinthians, eu acho, o Piero. E o Diniz no tempo, na parada pra hidratação, mandando aquela já... Vai ser assim. Pô, era uma sequência pesada. Muito tempo. E aí o Diniz consegue logo de cara... Algo que, que o torcedor do Corinthians estava carente, velho. O torcedor do Corinthians estava... E ontem, claro, o torcedor corintiano, ele não é tanto que nem no DNA, né, no geral, não é tanto que nem outras torcidas. Tem algumas torcidas que realmente se empolgam muito. Mas o torcedor corintiano, ele é um cara cheio de esperança, assim, ele é um... E ontem eu recebi uma mensagem de um amigo meu perguntando, ô André... Tô vendo o jogo do Corinthians aqui com o Diniz. Quando que é agora aquela Copa do Mundo de Clubes? Que eu já quero me organizar aqui, porque o Corinthians vai ganhar essa Libertadores e eu quero ir na Copa do Mundo de Clubes e tal. Falei, calma, jovem, calma. Passagem para Montevidéu. Do Fernando Diniz. E aí ele chega e eu queria já pegar uma frase que o Fernando Diniz falou no jogo contra o Platense pra gente trazer o que o Fernando Diniz, o que vai ser a era Fernando Diniz no Corinthians. Estavam jogando lá o Platense e o Corinthians, um jogo muito amarrado, de poucas chances. O Corinthians no primeiro tempo claramente evitando qualquer tipo de risco, evitando qualquer tipo de situação para dar empolgação pro Platense. O Platense é um time bem pequeno, é um time que ganhou o Campeonato Argentino, muito tradicional, mas ganhou o Campeonato Argentino lá no início do ano passado e que estava jogando sua primeira Libertadores, aquele time com um estádio, caldeirão, tudo aquilo. Corinthians não quis deixar
o Platense pegar ritmo no jogo e também não criou muita coisa no primeiro tempo. E aí na parada técnica, no intervalo, o Diniz chama o time e fala e passa a confiança e passa o senso de... não vou dizer... Pode ser o senso de arriscar, o senso de ousadia para o time. E aí, em determinado momento, ele cobra. Ele fala pro Kaique, pro Garro, pra galera da frente, assim, eu quero que vocês estejam mais próximos, estejam juntos. Se errar, foda-se. Entenderam, né? Se errar, dane-se. E essa frase, ela diz muito do que é o Fernando Diniz, né? Nas coisas boas e nas coisas ruins. Quando ele vira e fala pro um jogador como o Kaique, que aliás é um jogador que ele bota a confiança pro cara jogar, pro cara ser titular, quando ele vira e fala, se errar, foda-se, isso pode ser percebido de duas maneiras. Pode ser percebido como uma inconsequência, como assim, o erro para mim não tem diferença, ou não. Ou pode ser percebido como uma coisa leve de dizer, cara, você joga bola, arrisca, tenta. Mas se vocês devem ter visto, né, a TV flagrou numa das pausas para hidratação, numa ele disse, joguem mais próximos. Eu quero ver vocês mais próximos. Ou seja, ele quer um time compactado. Porque o jeito que o Diniz gosta de jogar é de toque, de passe. E quando você tem jogadores mais próximos, fica mais fácil de você envolver o adversário. Isso é ponto. Na segunda pausa para hidratação, ele chegou a dizer para eles, arrisquem. Se vocês perderem a bola, foda-se. Esse é o Diniz. Ele dá confiança para o jogador arriscar, para o jogador tentar. Para o Garro buscar uma bola no ponto futuro. Para o Kaique buscar uma cavadinha na frente do goleiro. Ele diz para o jogador tentar. Tente, não deu certo, eu vou te dar confiança. Não é que ele vai dar um esporro no cara se o cara tentar um drible e perder a bola. Não. Aí é culpa do meu zagueiro que não cobriu, do lateral que não estava protegido, do volante que não acompanhou. Agora o atacante, ele tem que ir pra cima. Ele tem que buscar o drible, ele tem que buscar o gol. Perdeu a bola, recuperou, gerou contra-ataque, tá, mas aí eu tenho outros 10 para poder fazer a recomposição pro cara. Esse que tá com a bola, que tá na intermediária ofensiva, ele tem que tentar, ele tem que ir pra dentro. Isso é dinizismo. Que, repito, ainda não está efetivo. Eu não quero aqui dizer que o Dorival já mudou, o Diniz já mudou o time inteiro, não é isso. Mas são algumas virtudes, são algumas valências do novo técnico colocando em prática o seu trabalho com pouco tempo de ofício, com pouco tempo de atividade, normal.